quero começar esse vídeo expressando toda a minha solidariedade às famílias, aos amigos e à rede de afeto do Dom Phillips e do Bruno Pereira. Como vocês sabem, o jornalista e o indigenista brasileiro estão sumidos, desaparecidos desde o dia 5 de junho, na região do Vale do Javari, na Amazônia. Eu não posso fazer ideia do que essas famílias e esses amigos estão enfrentando hoje. Eu expresso então toda a minha indignação e o meu compromisso para mudar esse país. Eu também aproveito para expressar minha solidariedade com todos os povos indígenas do território brasileiro, que estão sob ataque há 500 anos, e especificamente no governo de Jair Bolsonaro, enfrentando uma gestão federal declaradamente anti-indígena. Esse meu vídeo e essa coluna dessa semana vão se somar às milhares de manifestações brasileiras e internacionais de inconformismo com relação ao desaparecimento do jornalista e do indigenista, e também com relação ao nosso inconformismo com a atuação das autoridades públicas brasileiras na busca pelos dois. Eu recomendo o Amazônia Real, um portal de notícias que está fazendo cobertura independente na região, e também todas as manifestações da Univaja, a União dos Indígenas do Vale do Javari. E bom, eu proponho que a gente faça agora um exercício de reflexão, um exercício de imaginação. Imaginemos, por exemplo, um país que tenha no seu território a maior parte da maior floresta tropical do mundo e que também tenha no seu território a maior quantidade de água do mundo e que tenha também sobre o seu território mais de 300 povos indígenas que conhecem, que reconhecem e que entendem a floresta e as águas. Povos esses, por exemplo, que trabalharam durante séculos para a criação de uma terra das mais férteis do mundo. Aqui eu estou falando da Terra Preta do Índio, a TPI, criada pelo manejo da agricultura, pelo manejo da floresta, feito por indígenas desde antes da chegada dos portugueses no Brasil. E aí, diante de uma crise climática que está acontecendo em todo o mundo, é de se imaginar que nesse país as suas riquezas naturais fossem ser utilizadas e valorizadas, preservadas, inclusive como força nas políticas internacionais. Entretanto, como a gente vê falado no Twitter, a gente sabe que no governo Bolsonaro é tudo às avessas. Começando por uma FUNAI anti-indígena, uma FUNAI que exonera um funcionário, um coordenador do seu cargo quando ele faz uma operação absolutamente dentro da lei e dentro das suas responsabilidades como servidor. Ele é exonerado desse cargo ao trabalhar contra o garimpo ilegal na região dos Yanomamis. Aqui a gente está falando do Bruno. A gente também tem um presidente, Jair Bolsonaro, que responsabiliza as próprias vítimas pelo próprio desaparecimento delas, dizendo que elas estavam numa aventura não recomendada e que o Dom Phillips não era bem visto ou era mal visto na região. E que, portanto, então eles são os responsáveis pela própria violência que sofreram e que nós imaginamos que eles tenham sofrido. E, bom, com essa fala, o Jair Bolsonaro ele remove qualquer responsabilidade do seu governo em ter transformado a Amazônia num território de perigo para aqueles que querem defendê-la e para aqueles que querem defender os seus povos que moram naquela região. E aí a gente soma também a esse cenário já desesperador um Ministério das Relações Exteriores completamente solto, ou agindo de má fé, ou agindo com algum tipo de método de desinformação, que reporta para as famílias, de Dom Phillips, que os seus corpos foram encontrados, sem qualquer tipo de perícia ou confirmação da informação que, passados alguns minutos, foi se revelada falsa. É uma insensibilidade muito grande com relação à angústia que essas pessoas estão passando agora. E aí, por fim, completa também, né, esse escabroso momento que a gente está vivendo, uma difusão organizada de fake news nas redes sociais. Vocês devem ter acompanhado que surgiu uma teoria da conspiração de uma suposta civilização de mais de 100 milhões de anos ali na Amazônia. E por que esse assunto vem à tona agora? Né, a gente tem especialistas também que trouxeram esse debate para o Twitter e que vêm nos falar que isso tem como interesse emporcalhar o nosso algoritmo e fazer sobrepor sobre o assunto Amazônia, Bruno e Dom, o assunto Amazônia, civilização que nunca existiu. Então a gente vê também uma ação orquestrada de tentar confundir, bagunçar e embaralhar qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de debate. Bom, em outubro a gente tem a chance de acabar de uma vez com o governo de Jair Bolsonaro,
A gente também tem a chance de renovar o Congresso Nacional e tirar de lá esse centrão que, às custas de muito orçamento secreto, mantém o governo de Jair Bolsonaro. A gente tem a possibilidade de mudar as nossas vidas, pelas vidas de todos os brasileiros, de todas as brasileiras, pela vida de Dom, pela vida de Bruno, pela nossa vida, pela minha e pela sua. A gente tem direito a viver num país que valoriza a sua floresta em pé, os seus rios limpos e seus povos originários vivos. Qual?